desvio das verbas. A Guerra Fria fica mais quente do que nunca, enquanto dois líderes mundiais se encaram face a face. E os rumos da era nuclear mudam para sempre. Nossa, talvez eles sejam capazes de fazer isso. Outubro de 1983. A União Soviética está lutando pelo controle do Afeganistão há quase 4 anos. E os Estados Unidos estão treinando e armando os rebeldes Mujahideen, algo que vai voltar para assombrá-los no futuro. Mas longe dos campos de batalha da Guerra Afegã Soviética, uma pequena ilha a 200 quilômetros da costa da América do Sul está sendo observada de perto pelos Estados Unidos e União Soviética, desde que um governo marxista tomou o poder. Uma das mais belas ilhas do Caribe, Granada, esteve sob quase 2 anos sob o governo marxista radical do primeiro-ministro Bishop. Granada é um estado soberano desde que obteve a independência do Reino Unido em 1974. Apesar de ter continuado a ser parte do Commonwealth britânico, Granada ainda é considerada por muitos um país subdesenvolvido. Essa ilha também produz 1/3 da produção mundial de noz moscada e é conhecida por produzir um dos melhores cacaus do mundo. O primeiro-ministro Maurice Bishop é marxista. Ele está modelando seu governo com base no seu vizinho comunista, Cuba. Esse é um projeto do governo e o cimento foi doado por Cuba, um dos vários exemplos da ajuda de Fidel Castro. O governo de Granada também está fornecendo empréstimos de longo prazo sem juros para a compra de casas prontas. E assim quase todos os granadinos poderão comprá-las. Pela primeira vez em suas vidas, muitos granadinos vão poder trocar seus barracos de madeira pelo conforto de uma casa moderna. Granada fica a apenas 3 horas e meia de voo de Miami. Os Estados Unidos e a maioria das nações caribenhas ficam preocupados com o surgimento de mais um país marxista. Exceto por Cuba, todos os outros governos caribenhos são moderados ou de direita. Portanto, a voz da Rádio Granada Livre costuma ser uma voz solitária. E o novo governo Reagan em Washington pode torná-la ainda mais solitária. Os Estados Unidos mantêm relações amistosas com Granada. Uma outra área na qual Cuba está fornecendo ajuda é na área de saúde pública. Há alguns voluntários do Corpo de Paz dos Estados Unidos atuando por aqui, mas o clínico geral-chefe é cubano. A chegada da equipe médica cubana duplicou o número de médicos em Granada, e o impacto disso para a população já pode ser visto, principalmente entre os mais jovens. Olhando isso em termos materiais, eu diria que as maiores conquistas foram no campo das políticas sociais, em termos de melhorias na saúde, na educação. Veio num momento crítico quando precisávamos. Como todos os revolucionários, Bishop espera que educar os jovens nas novas ideias vai ajudar a criar um país baseado em sua visão. Bishop introduz a igualdade de direitos, igualdade de pagamento e a licença maternidade para as mulheres. Mas esse é o maior projeto que irá levar à queda de seu governo. Ele convida soldados e trabalhadores cubanos para a ilha. O projeto do novo aeroporto mencionado por Bishop irá custar cerca de 40 milhões de dólares. E 1/4 desse valor virá de Cuba. Antes, visitantes estrangeiros tinham que voar até Barbados e seguir até Granada de barco ou em jatos menores. Um aumento do turismo também é esperado quando o novo aeroporto estiver operacional. As autoridades esperam que o número de turistas triplique. O turismo é a grande esperança para tirar esse país em desenvolvimento da pobreza. Mas o rico vizinho ao norte de Granada planeja pôr um fim a isso. Há rumores no Departamento de Estado americano de que Cuba planeja usar o novo aeroporto como um ponto de apoio para enviar suas tropas para áreas de conflito em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos chegou a publicar imagens de satélite do complexo. Membros do governo afirmam que em uma pesquisa recente com 25 agentes de turismo de Nova York, 19 deles aconselharam a não viajar para Granada porque as praias estariam cobertas com arame farpado e porque a ilha estaria repleta de tropas cubanas e soviéticas. Depois, 17 deles admitiram que a informação veio do Departamento de Estado americano. Mas tudo que nossos repórteres viram foram quiosques de bambu e biquínis.
Mas essa paisagem idílica é enganadora. Mesmo que algumas das medidas do primeiro-ministro Bishop possam parecer progressivas, ele proibiu todos os outros partidos e se recusou a realizar eleições. Quando Bishop se recusa a renunciar ou aceitar um acordo para dividir o poder, seu vice-primeiro-ministro toma o poder pela força. E em 24 horas, Bishop é assassinado. Diziam que a Ilha de Granada era um amistoso paraíso para turistas. Mas não era. O novo líder Bernard Cord é ainda mais radical do que seu antecessor deposto, Maurice Bishop. Após executar Bishop, Cord impõe um toque de recolher no qual qualquer um que saia às ruas pode ser morto. Os Estados Unidos não vão ficar parados enquanto esta variante radical do marxismo se consolida, e menos ainda em seu quintal centro-americano. Certo. Fique atento porque, conforme os helicópteros sobrevoaram a área, houve diversos disparos vindos do chão, da nossa região. Vimos disparos vindos da área próxima ao campus, talvez a uns 30 ou 60 metros daqui. Câmbio. E tem 6 feridos aí? Câmbio. Isso. Os feridos são todos marines americanos, certo? São marines americanos. O flerte de Granada com o governo marxista chegou ao fim em 1983, quando tropas americanas ocuparam a ilha. Temos todos que prestar atenção. Não é um momento fácil. Os Estados Unidos invadem Granada. Granada foi um caso clássico de quebrar uma noz com uma marreta. Todo o poderio do exército dos Estados Unidos sendo usado para esmagar uma revolta em uma pequena ilha do Caribe. As pessoas estão desesperadas, estão se escondendo. Granada é uma bela propriedade imobiliária, declarou o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Shultz, quando as forças americanas chegaram à ilha, supostamente para resgatar a cidade de uma onda de radicalismo. Nas últimas horas da batalha por Granada, os americanos ainda estavam enviando mais tropas de combate que chegavam ao novo aeroporto, uma leva após a outra. A concentração de tropas coincidiu com a chegada de helicópteros de combate, além de outros reforços urgentes para terminar os combates o mais rápido possível. Nas palavras de um comandante, eles estão usando todos os meios necessários para libertar a ilha. Nós vimos aviões chegando e partindo, nós vimos navios de guerra, nós vimos tudo. A Rádio Granada Livre foi bombardeada e explodiu umas 3 ou 4 vezes. E depois falaram pra gente que tinha um depósito de munição lá. Os cubanos vinham enviando conselheiros, homens e tropas para Granada. Quantos deles estiveram ativos em combate é discutível, mas Fidel parece acreditar que é um bom golpe de propaganda dizer que eles estão participando da luta. As forças cubanas continuarão lutando enquanto continuarem sendo atacadas. A invasão de Granada por Ronald Reagan deve ter sido um alerta para Castro, porque os cubanos tinham uma forte presença em Granada. E esta foi a primeira e única vez em que os dois lados se enfrentaram diretamente e em combate. E os cubanos recuaram muito rápido. Quando a batalha pela capital St. George termina, os americanos voltam todas suas forças para o sul. Eu não tenho certeza de que isso foi necessário para o fortalecimento do poder militar americano e certamente não foi nada bom para a reputação dos Estados Unidos. Mas foi mais um dos vários eventos durante os anos da Guerra Fria em que a luta ideológica e a determinação em preservar os blocos de poder levou a diversas extravagâncias. Granada é um estado-membro do Commonwealth britânico. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher não foi informada do ataque que está planejado e, como era de se esperar, ela ficou apreensiva. Gravações que foram tornadas públicas em 2014 contêm o telefonema da primeira-ministra Thatcher para o presidente Reagan. Porém, a líder britânica perdoou rapidamente o incidente. Alô, é a Margaret Thatcher. Escute, nós lamentamos muito o constrangimento que causamos a você e eu só queria dizer o que foi que aconteceu de nosso ponto de vista. Quando ficamos sabendo sobre suas preocupações, quando eu
informado. A hora zero já tinha passado e nossas forças estavam a caminho. A líder britânica não sai em defesa do governo marxista de Granada. Eu estou a par do quão delicada é a situação. Bom, Mas agora a ação já está em curso e nós apenas esperamos que ela seja bem sucedida. A Assembleia Geral das Nações Unidas faz uma declaração sobre a invasão americana e a chama de uma grande violação do direito internacional. A declaração é aprovada por 108 votos contra 9. Nosso governo tem a responsabilidade de sair em defesa de nossos cidadãos se seu direito à vida e à liberdade forem ameaçados. O presidente Reagan acredita que o país que estava ajudando Granada podia ter planos mais sinistros. Imaginamos que as várias centenas de cubanos trabalhando no aeroporto podiam ser reservas militares. Como descobrimos, esse número era bem maior e eles eram uma força militar. 600 deles foram feitos prisioneiros e descobrimos uma base completa com armas e equipamentos de comunicação que deixam claro que uma ocupação cubana da ilha tinha sido planejada. O elemento central do que os soviéticos queriam fazer e do que o sistema soviético queria era tentar espalhar o comunismo pelo mundo. Eles não queriam conter o comunismo. Eles queriam espalhar o comunismo. Então eu não tenho dúvidas de que, se pudesse, Cuba teria basicamente transformado Granada num posto avançado comunista. E não de Cuba, mas da União Soviética, que não só estava pagando a conta, mas dirigindo essa estratégia. Mesmo com a repercussão negativa na imprensa e na comunidade internacional, os Estados Unidos estavam determinados e não iam se retirar. Eles estavam decididos a não permitir que a ilha de Granada caísse nas mãos de comunistas linha dura. O expurgo de militantes marxistas continua e o que sobrou do exército de Granada será desmantelado. Quase uma semana após a invasão, os americanos estão satisfeitos e alcançaram seus principais objetivos. Mas sua presença na ilha está sendo contada em semanas, em vez de dias. Granada precisa de um tempo para curar a ferida. Há diversos sinais de que a população da ilha está lentamente voltando a algo parecido com uma vida normal. O governador-geral Sir Paul Scone enfatizou a importância de reabrir lojas e escritórios o mais breve possível. E isso para restaurar a confiança das pessoas no futuro de Granada. Sua economia foi reorganizada de acordo com princípios como a privatização, o livre mercado e o desenvolvimento impulsionado pelo mercado. A primeira experiência de Granada com o capitalismo desde a independência começa. 6 anos depois da invasão, esta reportagem de 1989 é testemunha do resultado dessa experiência. Após 6 anos de tutela americana, Granada está mais endividada do que jamais esteve em toda a sua história. O desemprego chega a quase 30%, bem como a inflação. O uso de drogas pesadas, o roubo de casas e outros crimes violentos que eram muito raros alguns anos antes, se tornaram comuns. A verdade é que os americanos trouxeram mudanças de fachada, mas pouco desenvolvimento real. Nós queremos ter uma vida melhor nesse país. É disso que precisamos. A minúscula ilha de Gramada poderia ter sido um paraíso tropical. Mas a má administração e as intervenções estrangeiras a deixaram com todos os sintomas de uma nação em estagnação profunda. E os problemas dos Estados Unidos na América Central durante os anos 80 estão longe de acabar. Nos anos 80, problemas no quintal dos fundos dos Estados Unidos, a América Central, ameaçam derrubar ou pelo menos desmoralizar o presidente Reagan. Então agora o governo quer dar mais 100 milhões de dólares aos contras. A maior parte em equipamento militar. Por quê? Em nome de Deus, por quê? Muitos países em desenvolvimento estão se aproximando do comunismo. Para os Estados Unidos, cada vez que um incêndio é apagado, outro parece começar.
E o mais recente está a apenas 3.000 quilômetros ao sul, no maior país da América Central, onde os problemas começaram no final dos anos 70. Os Estados Unidos estavam mais preocupados com a Nicarágua, porque ela fica bem no nosso hemisfério. Agora quero mostrar os países da América Central, onde armas fornecidas pelos comunistas da Nicarágua foram achadas: Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. E as coisas esquentam na Nicarágua em 1979. Os rebeldes socialistas chamados de sandinistas pegam em armas contra o ditador Somoza. Quanto tempo acha que essa guerra vai durar? No máximo uma semana. Então até lá já vai ter acabado. Anastácio Somoza vai ser o último presidente de uma família que governou a Nicarágua por 43 anos. Eles são donos de grandes monopólios industriais e desviaram grandes fortunas de ajuda internacional. A família Somoza vale cerca de $1 bilhão americanos. Esta situação não vai ter fim até acabar a guerra não declarada entre o comunismo e a iniciativa privada que acredita na democracia e em um governo republicano. Eu nasci em Manágua, na Nicarágua, há muitos anos atrás. Não havia igualdade lá, não havia distribuição de renda. E então eles tiveram que mudar algumas coisas porque o povo estava cansado do governo. Não haviam oportunidades. A pobreza foi um dos grandes problemas que derrubou o governo. Foi necessária uma forte revolta popular para derrotar Somoza e sua odiada Guarda Nacional. Seu regime havia se tornado tão corrupto que, no final, até a classe média se opôs a ele. Em julho de 1979, após 18 meses de guerra revolucionária, o exército rebelde entra na capital, Manágua. Eu lembro bem daquele dia porque eu fui até a praça e o país inteiro estava eufórico porque Somoza tinha finalmente ido embora. Ele tinha fugido do país e foi para a América do Sul, para o Paraguai, e foi morto meses depois. Ele deixa para trás um país devastado por uma guerra que custou 50 mil vidas. Como somozistas em fuga, levaram com eles todas as reservas de dinheiro e de ouro que podiam carregar. A indústria e a agricultura do país têm passado por maus bocados. Os rebeldes se chamam de sandinistas. Eles estão determinados a apagar todos os traços do regime de Somoza. Meu pai trabalhou para o governo nos anos 60 e 70. Se você fosse um apoiador de Somoza, você estava encrencado. Me lembro muito bem que meu pai estava em casa em uma noite. Ele foi no quintal para dar uma olhada e viu atrás da cerca 2 homens, escondidos atrás das árvores. Eles tinham armas e por isso, na hora, ele achou que eles estavam atrás dele. Tinha gente sendo tirada das suas casas, executada a queima-roupa na frente de suas próprias famílias. E então nós fugimos para a casa dos vizinhos pelo quintal. Pela manhã, o vizinho do outro lado falou: olha, que bom que vocês foram embora, porque eles estavam preparados e eles voltaram com armas e tinha um carro grande lá fora. O pai de Norma fugiu para a Costa Rica para se salvar. Os sandinistas eram comunistas. Assim como os comunistas de Granada, eles trouxeram reformas socialistas para seu povo. Quando os sandinistas tomaram poder em 1979, eles tinham boas ideias, planos para uma reforma agrária, programas de alfabetização. E assim como as forças cubanas fizeram em Granada, os sandinistas receberam apoio da União Soviética e de Cuba. Eles receberam centenas de médicos e professores cubanos e insistem que seu papel é apenas humanitário. Por exemplo, combater as causas da mortalidade infantil, já que no passado, várias doenças mataram 1 entre cada 10 crianças deste país. O rosto humano da Revolução se revelou em um esforço determinado de fornecer instalações de saúde e educação para todo o povo. Algo que simplesmente não existia sob Somoza.
Os sandinistas não são a única facção que vai receber ajuda externa. Os apoiadores de Somoza também estão recebendo ajuda dos Estados Unidos. A Nicarágua se tornou o próximo campo de batalha na guerra de várias décadas entre as superpotências do planeta. Uma decisão foi tomada e a estratégia básica era de começar a retomar o terreno que os comunistas tinham conquistado, não só de 75 a 80, mas desde 45. O Reagan chega ao poder e ele começou a financiar os contras, o que significou que para o povo da Nicarágua a guerra não acabou. A área de Everglades, na Flórida, é um campo de treinamento para futuros guerrilheiros contra-revolucionários. Suas famílias e amigos estavam ao lado perdedor em Cuba e Nicarágua. Eles perderam seus bens e o poder e agora querem retomá-los. E com um pouco de ajuda de seus amigos, eles acham que será possível. Essas pessoas das quais estamos falando e que viraram contras eram ex-membros da Guarda Nacional. Homens e mulheres que trabalharam para o governo de Somoza antes e eram policiais. Homens e mulheres que tinham uma paixão pelo governo de Somoza que os apoiavam completamente. E as táticas deles eram: vamos assustar as pessoas, vamos retomar o poder, temos novos líderes, vamos desestabilizar a economia, acabar com a paz e tranquilidade, com o período de paz que a Nicarágua teve naquela época e que durou por muito pouco tempo. Os guerrilheiros contra o governo eram chamados de contras. Eles são a chave da luta dos Estados Unidos contra o comunismo na América Central. Eles são bem financiados. Até agora, os contras não precisaram nem pedir. Desde 1984, quase todo o seu dinheiro, 87 milhões de dólares, veio do bolso dos contribuintes americanos. Calcula-se que outros 20 ou 30 milhões de dólares vieram de doadores privados. Como em todos os conflitos indiretos da Guerra Fria, cada um dos lados está recebendo armas e dinheiro de uma das superpotências. Nicarágua e El Salvador são exemplos clássicos de como a União Soviética usou Cuba como fachada para travar uma guerra contra os americanos. Managua disse que 3.000 homens e 24 helicópteros de combate foram usados durante os 15 dias de operações na selva densa do norte da Nicarágua. 56 rebeldes contra teriam sido mortos, bem como 8 soldados sandinistas. Se não fosse por nós, os Estados Unidos já teriam que estar lutando na América Central. Nós fizemos isso por eles. Nós demos nosso sangue. Enquanto os Estados Unidos só tiveram que dar alguns dólares. Mais de 80 milhões não é só alguns dólares, mesmo levando a inflação em conta. Mas são os contras da Nicarágua que estão de fato na linha de fogo. Tragicamente, eles trazem algo além de suas tropas para o conflito. Um nível de selvageria que só poderia criar uma repercussão negativa. O apoio financeiro e militar dos Estados Unidos aos contras vem a público. Os contras estão realizando uma campanha de terror contra o governo sandinista. Eles são acusados de estuprar, torturar e matar. Foi uma época muito triste para a Nicarágua, porque houve muitos assassinatos, muita gente morrendo nas montanhas. E víamos no noticiário sobre muitas pessoas encontradas mortas em valas comuns. E surgem mais provas de atrocidades cometidas. Também haverá mais investigações sobre como os contras operam, após surgirem acusações de tráfico de drogas, contrabando de armas e violações dos direitos humanos. Era impossível que as atrocidades dos contras e parte do tráfico de drogas que supostamente acontecia fossem evitados. Em qualquer guerra sempre vai haver esse tipo de coisa acontecendo. Uma outra indicação da instabilidade é o retorno dos esquadrões da morte. Os números variam, mas os diplomatas ocidentais calculam 10 assassinatos por dia, pelo exército ou grupos de direita. Se opondo ao presidente, o Congresso americano bloqueia a continuação do financiamento aos contras. Mas os combates continuam na Nicarágua e o apoio financeiro continua a vir, com ou sem autorização. É 1984 e os Estados Unidos estão sendo criticados por seu envolvimento continuado na Nicarágua. Mas a União Soviética também não está só observando a situação. E ela fornece armas para os sandinistas. Mísseis terra-ar fornecidos pelos soviéticos foram usados para derrubar o DC-6, que iria fornecer suprimentos para rebeldes contra dentro da Nicarágua.
Pelo menos 4 tripulantes morreram e um foi capturado após pular de paraquedas e confirmou que 11 engradados de armas e suprimentos foram lançados antes do míssil os atingir. O governo afirmou que o tripulante capturado disse que o avião decolou da Ilha dos Gansos, em Honduras, onde 30 norte-americanos estariam operando. Então, esperamos que a racionalidade prevaleça no Congresso americano e que eles escolham a paz e não a guerra na América Central. O presidente Reagan apela ao povo americano para continuar a guerra. Meus concidadãos, eu preciso falar com vocês hoje sobre um perigo crescente na América Central e que ameaça a segurança dos Estados Unidos. Este perigo não vai sumir, só vai ficar pior, bem pior, se nós não fizermos nada. Então está dizendo que você defende a derrubada do atual governo da Nicarágua? Bom, o que estou dizendo é que este governo atual foi um dos elementos da revolução contra Somoza. Então a resposta é sim? O quê? A pergunta. Você está defendendo a derrubada do atual governo? Se Não, você quer substituí-lo através de uma outra forma do que você chamou de revolução. Não, se o governo revolucionário disser, podem voltar ao poder, vamos acertar as coisas e estabelecer metas. Se perguntar para qualquer um que viveu esse período, vão dizer que os Estados Unidos não deixou os sandinistas governarem por 10 anos. E essa foi a década perdida, como chamamos, os anos 80. Ronald Reagan faz de tudo para tentar convencer o povo americano. Gaddafi costumava estar longe, mas agora ele está aqui do lado, fornecendo armas e especialistas em terrorismo para os comunistas da Nicarágua, a apenas 2 horas de voo de nossas fronteiras. Tudo isso a apenas 2 horas de onde nós moramos. Apoie o presidente na questão da Nicarágua. O governo dos Estados Unidos deveria tentar influenciar o governo de outro país? Eu acho que os sandinistas não têm nenhuma moral nessa questão. Reagan não consegue o apoio de que precisava no Senado. E sua próxima jogada coloca em risco seu governo. Quanto dinheiro, senhor? Nós ainda não sabemos a quantia exata. Nossa estimativa é de que é algo entre 10 e 30 milhões de dólares. Reagan é acusado de passar por cima do Congresso ilegalmente. Seu governo está vendendo armas para o Irã e desviando os lucros para os contras da Nicarágua. Eu acho que, em termos do processo e no que diz respeito à Constituição, havia um motivo legítimo para investigar o conhecimento e envolvimento do presidente Reagan no apoio aos contras. Quero dizer isso com todas as letras. Eu não sabia sobre o desvio das verbas. Há 6 anos, os contras têm lutado para derrubar o governo da Nicarágua, contando com a generosidade alheia para financiar sua luta. O incidente Irã-Contras é um escândalo internacional. As audiências do Congresso sobre o incidente Irã-Contras devem começar no próximo mês. E devem aumentar a pressão sobre as figuras principais, o vice-almirante John Poindexter e o coronel Oliver North, para que contem tudo o que sabem. Cabeças vão rolar. O vice-almirante John Poindexter pediu para ser dispensado da posição de assistente presidencial em assuntos de segurança nacional e para voltar para outras tarefas na Marinha. O tenente-coronel North foi dispensado de suas responsabilidades no Conselho de Segurança Nacional. O coronel North e o almirante Poindexter acreditavam estar fazendo o que eu queria que fizessem, mantendo a resistência democrática viva na Nicarágua. A proibição para que o governo americano apoiasse os contras tinha uma certa lacuna na lei. E o Oli North, que era um grande amigo meu e um homem heterodoxo, aproveitou-se disso e o apoio continuou. Houve então uma questão constitucional e uma questão legal sobre se o que os Estados Unidos fizeram era errado ou não. Sr. Hamilton, seguindo os advogados, eu respeitosamente e lamentavelmente me recuso a responder a pergunta com base em meus direitos constitucionais. As audiências não encontram provas contra Reagan. O veredito de que Oliver North agiu sozinho é, para alguns, difícil de acreditar.
É simplesmente ilógico pensar que pessoas com o posto de comandantes de campo estariam decidindo a política externa dos Estados Unidos. Documentos que poderiam esclarecer a questão do financiamento dos contras são secretamente destruídos. Eu estava a par de que a resistência estava recebendo verbas diretamente de outros países e de apoiadores privados, e eu apoiei esses esforços completamente. Os combates e mortes se espalharam para além das fronteiras da Nicarágua. Os 5 presidentes da América Central se reuniram e eles nos pediram para não enviar mais armas de guerra para sua região. A América Central se tornou uma zona de guerra, apoiada pelos lados adversários na Guerra Fria. Os principais motivos do fracasso no cessar-fogo estão em Washington, Moscou e Havana. Forças militares irregulares são incompatíveis com o plano de paz. Não existem rotas paralelas para a paz e a guerra na América Central. Pueblo organizado e armado nas milícias populares sandinistas. Senhor presidente, o Ortega quer negociações diretas. Por que não? Qual a sua posição? Nada a declarar. Ele disse que é uma pena você não aceitar negociar com ele. Nada a declarar. O presidente da Costa Rica, Oscar Arias, é a voz da razão na América Central. O apoio externo às forças militares insurgentes deve ser interrompido. Ele se tornou o principal motivo da paz ter se tornado impossível em nossa região. Por que você não escuta o presidente Arias, que se opõe à ajuda aos contras? Os contras não são a solução na América Central. Os contras são o problema. Depois que a guerra foi vencida, como os sandinistas gostam de dizer, deviam ter deixado eles governar do jeito que eles achavam que seria melhor para o país, sem intervenções. Menos pessoas teriam morrido. Olhando para trás, a Nicarágua não oferecia grandes riscos de espalhar o comunismo para o hemisfério ocidental como se pensava. Julho de 1987. Todo o auxílio do governo americano para os contras é finalmente cancelado. Agora, um caminho para um cessar-fogo está muito mais simples. Nós removemos um obstáculo muito importante. Os contras não ganharam por falta de financiamento. O governo americano não podia mais apoiá-los. Os nicaragüenses foram às ruas num clima de carnaval. Com a situação econômica se deteriorando por conta da guerra, nicaragüenses e também alguns voluntários americanos em Manágua também comemoraram. Maria Zuniga, nascida em Minneapolis, expressou seus sentimentos. Isto foi uma grande vitória para o povo da Nicarágua. Foi uma grande vitória para todos nós que trabalhamos duro em solidariedade com a Nicarágua. Oscar Arias recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1987 por seu trabalho na América Central. A Nicarágua está emocionalmente e financeiramente esgotada. Todos, tanto os jovens como os velhos, lutam para reconstruir um país destruído por 10 anos de guerra. No início da Revolução Sandinista, um de seus maiores orgulhos era a eliminação gradual do analfabetismo. Agora, assim como o sistema de saúde, o sistema educacional está sofrendo com a crise econômica. E os mais vulneráveis caem vítimas de doenças. A epidemia e a fome chegaram a níveis próximos dos países mais pobres do terceiro mundo. Os avanços dos sandinistas na medicina preventiva foram perdidos. 70% das crianças com 6 anos ou menos estão desnutridas. E a gastroenterite mata sem piedade. Dez anos depois, um novo som pode ser ouvido na Nicarágua. Viva Nicarágua livre! É um choro nascido de uma década de sofrimento e de uma guerra cruel. Apesar dos reveses na América Central, Ronald Reagan espera que sua próxima iniciativa na Guerra Fria terá mais sucesso, para além dos céus, em uma nova fronteira.
Março de 1983. A corrida armamentista nuclear está prestes a se acelerar ainda mais. O presidente Reagan lança um sistema de defesa futurístico. Ele envolve satélites nucleares, canhões eletromagnéticos e lasers de raio-x, todos instalados no espaço. Estamos falando de mísseis balísticos, viajando em velocidades muito grandes e em grandes números, e em alguns casos com várias ogivas vindo de posições desconhecidas e com minutos para reagir no máximo. Ele era um sistema de defesa que seria capaz de derrubar mísseis terra-terra antes de chegarem aos alvos. É o caminho para ambos os lados e para um futuro seguro. Um sistema que defenda a vida humana ao invés de ameaçá-la. O SDI vai continuar. A Iniciativa de Defesa Estratégica, ou SDI, é um conjunto de sensores e armas elaborado para destruir armas nucleares soviéticas no ar. É por isso que, ao promover o SDI, que é uma defesa contra mísseis de ataque, estamos nos afastando da assim chamada política de destruição mútua assegurada, pela qual as nações se tornam reféns umas das outras, do terror nuclear e da destruição. O conceito de destruição mútua assegurada é jogado fora completamente. E os Estados Unidos ressurgem com uma avassaladora vantagem estratégica. Muitos creem que a destruição mútua assegurada evitou que as superpotências entrassem em conflito direto por quase 40 anos. Reagan não concorda. Ele vê a DMA como um pacto de suicídio. Como eu disse ao Parlamento Britânico em 1982, nós queremos livrar o mundo dos dois grandes pesadelos da época do pós-guerra: a ameaça de uma guerra nuclear e a ameaça do totalitarismo. Reagan quer uma alternativa ao DMA, uma estratégia de alta tecnologia que permitiria que os Estados Unidos sobrevivessem a um ataque nuclear. Bom, era forçar os limites da física, forçar os limites dos materiais? Tudo está sempre mudando e se transformando. Então nada chega a um ponto em que um equipamento possa ser comprado e posicionado. Parte disso é por causa das dificuldades de conseguir fazer um escudo para nos proteger de um ataque de uma série de CBMs. O problema é que nenhuma dessas tecnologias existem. Eu deixei claro que o programa SDI vai continuar e que quando tivermos uma defesa pronta para posicionar, nós vamos fazer isso. A Associação de Físicos dos Estados Unidos declara que seriam necessários mais 10 anos de pesquisa só para poder afirmar se o SDI seria viável ou não. Você está lidando com um ataque de saturação. Então você precisa ter uma tecnologia que seja rápida. E muitas dessas ideias são praticamente impossíveis de fazer e... mesmo assim, os russos acharam que nós poderíamos fazer. Nós vazamos o bastante dos mecanismos que estávamos começando a desenvolver para os soviéticos. Para eles pensarem, nossa, talvez eles sejam capazes de fazer isso. Mas foi uma jogada de pôquer. Foi mais um caso dos Estados Unidos dizendo: nós temos a superioridade tecnológica e vocês sabem. Nós vamos desenvolver algo que vai tornar sua força nuclear de ataque menos eficaz e menos prática. E é melhor vocês se preocuparem. A União Soviética é de longe o maior país do mundo. Mas ela não pode se dar ao luxo de desenvolver seu próprio SDI. Sabendo disso, um novo líder soviético está prestes a colocar seu país em um curso bem diferente. No começo, Gorbachev parecia com seus antecessores, mas ele logo deixou claro que pretendia governar com um estilo diferente. Março de 1985. Mikhail Gorbachev é o primeiro secretário-geral da União Soviética a ter nascido depois da Revolução Russa. Eu trabalhei com Gorbachev como intérprete. Eu tive uma ótima impressão dele como ser humano. Ele era um dos poucos chefes de Estado com quem eu trabalhei que nos tratava como seres humanos. Se aproximava, aceitava tirar fotos com a gente, conversar um pouco. Desde que entrou no carrossel da diplomacia, após se tornar líder de um dos mais poderosos países do planeta, Mikhail Gorbachev parece não ter parado nem para respirar. As ideias da velha guarda estão de saída e uma nova revolução é proposta à Rússia.
mudanças sociais e políticas tiveram que ser feitas. A perestroika ou reconstrução era, segundo ele, o único jeito de avançar dentro de um novo clima de glasnost ou abertura. Quando o presidente Gorbachev assumiu o poder, houve uma grande mudança de atitude. Ele introduziu coisas como a glasnost e a perestroika para tentar fazer esforços para reduzir as tensões no mundo. Gorbachev cresceu operando colheitadeiras, obteve um diploma de direito e ascendeu rapidamente dentro do Partido Comunista. Sua primeira reunião com Ronald Reagan foi um momento marcante da Guerra Fria. Cerca de um mês atrás, o secretário-geral Gorbachev e eu nos encontramos pela primeira vez em Genebra. Nosso objetivo era começar um novo capítulo nas relações entre nossos países e tentar reduzir as suspeitas e desconfianças entre nós. Mas a relação entre os líderes das superpotências ameaça aumentar ainda mais a desconfiança mútua. Gorbachev e Reagan realizam uma série de ousadas negociações em Reykjavik, na Islândia. Na pauta estava a redução de armas nucleares. Avanços concretos parecem finalmente estar em pauta. Então, subitamente, as negociações têm um fim abrupto. E o motivo é o SDI, a Guerra nas Estrelas. Na Islândia, em outubro, nós tivemos uma grande oportunidade que os soviéticos desperdiçaram porque eles queriam parar nossa iniciativa de defesa estratégica, o SDI. Eu não permiti isso na época, não vou permitir isso agora e nem no futuro. O presidente Gorbachev faz uma grande pressão para parar o SDI. Em sua estadia aqui, ele deve pressionar Mitterrand para obter o apoio da França em sua campanha contra a iniciativa de defesa estratégica de Reagan. Eu deixei claro que não vamos desistir do SDI, que nós acreditamos estar oferecendo ao mundo uma oportunidade de paz. Enquanto o Sr. Gorbachev dá seguimento ao programa formal de sua visita e aparece aqui colocando uma coroa de flores no Arco do Triunfo, o líder soviético não está desperdiçando nenhuma chance de reafirmar sua mensagem, que é a de que não deve haver uma corrida armamentista no espaço. Gorbachev acredita que se ele investir em uma versão soviética do SDI, a economia soviética ficará paralisada. Ele falou dos esforços para encontrar uma alternativa e chamou a iniciativa de defesa estratégica americana de uma ilusão perigosa. Em vez dela, o líder soviético propôs uma proibição completa de todas as armas espaciais e uma redução de 50% nos mísseis americanos e soviéticos voltados contra o território um do outro. As relações menos tensas entre o Oriente e o Ocidente nos anos 80 estão em declínio. Sobre o clima dos Estados Unidos e a União Soviética. Os representantes soviéticos estavam reclamando de coisas como os filmes do Rambo, os filmes do Rocky, que mostravam os soviéticos como vilões. Você acha que isso é algo adequado? Você falou com seus amigos em Hollywood sobre os filmes que estão sendo feitos? Não, eu estava falando com meus amigos em Hollywood um tempo atrás, quando eles pareciam estar fazendo filmes pró-comunistas. O senhor presidente Mikhail Gorbachev criticou muito o senhor na televisão soviética ontem. O acusou de provocar uma nova guerra fria e criticou sua recusa em negociar a proibição de testes. Eu não estava a par de que ele disse tudo isso sobre mim. Ele deve estar lendo muito o Pravda ultimamente. Por que não mandamos para ele uns jornais americanos? Perguntaram para ele em uma coletiva de imprensa: senhor presidente, qual é a sua estratégia para lidar com a União Soviética? E ele deu aquele sorriso e com um brilho nos olhos disse: minha estratégia é que nós ganhamos e eles perdem. O senhor acha que vai encontrar com o senhor Gorbachev novamente durante seu mandato? Ou o senhor acha que ele vai preferir esperar o próximo presidente para negociar um acordo de controle de armas? Eu tendo a achar que há motivos para otimismo. Agosto de 1987. Uma nova tentativa de abrandar a Guerra Fria é feita. Eu estou confiante de que em breve veremos algo novo na história do mundo. De que veremos dois países, de fato, destruindo armas nucleares de seus arsenais. Um raio de esperança irrompe através das nuvens da Guerra Fria. O tratado que está sendo preparado pode reverter o curso da corrida armamentista nuclear. Estamos fazendo grandes avanços na eliminação global de toda uma classe de armas nucleares. Os mísseis de alcance intermediário, ou mísseis INF. O presidente Ronald Reagan propõe um gesto de paz. E o Sr. Shevardnadze me entregou uma carta do secretário-geral Gorbachev
em que ele aceita meu convite para vir até Washington para um encontro a partir de 7 de dezembro. Em dezembro, o primeiro líder soviético a pisar em solo americano em 12 anos é recebido pelo público americano. O bom senso triunfou. A razão triunfou. As pessoas querem viver em um mundo em que elas não serão assombradas pelo medo de uma catástrofe nuclear. Elas querem viver em um mundo em que todos terão o direito à vida, liberdade e felicidade. Os guerreiros mais fortes de todos são esses dois: o tempo e a paciência. 8 de dezembro. O tratado para destruir todos os mísseis de alcance intermediário está pronto para ser assinado. E eu arrisco dizer que o que estamos prestes a fazer, assinando o primeiro acordo na história pela eliminação de armas nucleares, tem um significado universal para a humanidade, tanto do ponto de vista da política mundial, quanto de um ponto de vista humanista. O acordo é um marco tanto nas relações entre Reagan e Gorbachev, como também na história mundial. Esse é... Sim, é Abraham Lincoln, eu conheci. Ele foi um grande homem. E não só um grande homem, mas um grande americano. Sim. Mas a Guerra Fria não acabou ainda. Em 1989, as relações entre a União Soviética e os Estados Unidos estão começando a melhorar. Mas Mikhail Gorbachev ainda tem assuntos a resolver no Afeganistão. Uma guerra que já dura quase uma década. Qualquer um que entra no Afeganistão está louco. Os soviéticos estavam um pouco mais, talvez, porque também foi um ato desesperado para reforçar suas credenciais, para expandir sua esfera de influência. E tudo isso terminou num desastre militar completo. Durante o curso da guerra, os americanos apoiaram a Aliança do Norte e evitaram que a União Soviética terminasse de conquistar o Afeganistão. Nós tínhamos ficado presos num atoleiro no Vietnã e em outros lugares. Nós pretendíamos devolver o favor a eles. A questão afegã continua a ser o maior dilema internacional de Gorbachev. Quando ele se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas no começo de dezembro, é provável que ele repita a afirmação de que o Paquistão está interferindo na retirada de tropas soviéticas do Afeganistão. O Afeganistão está sugando os recursos da economia soviética e custando milhares de vidas. Ele se tornou o Vietnã da Rússia. É duro para nossos soldados, é duro para os afegãos. Está na hora de fazer a paz com eles. Este é o cemitério de Metino, nos arredores de Moscou. Aqui estão os túmulos dos jovens que morreram na guerra, que Gorbachev chamou de uma ferida aberta. Era um ambiente muito hostil para forasteiros, tanto ontem quanto hoje. E os soviéticos certamente pagaram o preço. Genebra, 1988. Um acordo de paz é alcançado. Vossas Excelências. Este é um feito muito importante. Ele representa um grande avanço nos esforços para trazer a paz para o Afeganistão. A partir de 15 de maio, eles vão retirar 50% de suas tropas nos primeiros 3 meses e, em seguida, a retirada completa de todas as tropas a partir de 15 de fevereiro de 89. Mesmo enquanto se retiravam do país, os comboios soviéticos continuavam sob ataque dos guerreiros afegãos. E após a retirada, o país é engolido por uma violenta guerra civil entre o governo comunista afegão e os Mujahideen. Em 1998, quando os russos saíram do Afeganistão, a situação se tornou muito desesperada. Cabul estava sob ataque
havia muitos foguetes caindo e explodindo em várias partes de Cabul e nas grandes cidades. A entrada dos soviéticos no Afeganistão, quer eles tenham sido convidados a entrar ou tenham só se aproveitado de uma oportunidade de avançar sua geoestratégia, foi uma enorme catástrofe para a União Soviética, assim como, infelizmente, também foi anos depois para os americanos. Os americanos deram milhões de dólares em armas e treinamento para as forças rebeldes, na maior operação secreta da história dos Estados Unidos. Os Mujahedin foram aliados dos Estados Unidos por 10 anos. Para eles, o Tratado de Paz não é o bastante. Os rebeldes afegãos não vão assinar o acordo de paz. Eles juraram continuar com a guerra civil. Todos nós tivemos que sair de Cabul porque se tornou muito perigoso. Muito mais perigoso do que na época em que os russos estavam lá. Você podia ser morto a qualquer momento. Agora que as tropas soviéticas estão saindo, uma nova pergunta paira no ar. O que virá em seguida? A retirada soviética do Afeganistão parece sinalizar o fim do último conflito indireto da Guerra Fria. E com Gorbachev promovendo suas reformas em casa, a situação parece pronta para uma mudança radical. Mas com os ventos da mudança derrubando instituições ultrapassadas no leste europeu, uma transição pacífica ainda não está garantida.